terceiro sinal tocou e você sabe muito bem o que significa. Significa que está começando mais um Nas Coxinhas. Uma salva de palmas a todos, muito obrigado. Olha só, eu sou Edu. E vocês conhecem já o Nas Coxias, vocês sabem que é o podcast que traz o que está nas coxias pra frente dos holofotes. Então, hoje, seguindo nessa máxima de trazer as pessoas para os holofotes que elas merecem, a gente está aqui com uma pessoa que é apaixonada por dança, ela que é coreógrafa, professora, diretora, produtora, guia turística Disney e muito mais. Estamos aqui com quem? Tati Sanches! Muito obrigado, Tati, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Edu. Delícia. Olha, pra começar, eu queria que você se apresentasse pra galera que vive embaixo de uma pedra e não sabe quem é você. Fala aqui, quem é Tati Sanches? Tati Sanches por Tati Sanches, quem é? Nossa, ela é complexa, hein, gente? Tá com tempo? Estão com tempo? São 5 horas de estúdio, fica à vontade. Bom, pessoal, eu sou... tenho uma carreira de 35 anos, né? E essa carreira é uma carreira longa, que eu já dei tiro para vários lados. Mas, em resumo, é isso. Eu tenho uma escola que está fazendo 25 anos. Então, eu sou uma empresária, né? Uma empreendedora. Sou coreógrafa. Tive uma carreira como bailarina. Subia nos palcos no começo da minha carreira. Mas, logo, me entendi muito mais professora do que artista intérprete em cima do palco. Apesar de eu amar. Então, eu escolhi muito mais as salas de aula. Então, eu me entendo como uma professora de dança, uma coreógrafa, uma empreendedora. E é isso, uma pessoa que está sempre buscando os novos desafios, né? Buscando novas ideias. Sou uma inquieta. Artista inquieto, né? Uhum. Artista inquieto. E falando nessa carreira já, Tati, vamos começar. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua história da dança. Desde quando você nasceu? Você nasceu assim, sambando? Nasceu fazendo plié? Ou você ia seguir alguma outra coisa e a dança apareceu sem querer na sua vida? Como que foi essa sua história? Edu, eu não fiz outra coisa na vida senão dançar. Só não nasci dançando, não deu, mas foi quase. Quando eu era pequenininha, eu fiz aquela história da menina que pequena vai pro balé. Sim. Foi ali que começou a minha história. Pequena, eu fui pro balé, eu já gostava de dançar, eu acho, em casa. Então, minha mãe me colocou, não sei se eu pedi, nunca perguntei. Mas eu sei que dali eu nunca mais saí. Nossa. Então, eu acho que é isso. Eu fui naquele balé baby da criancinha que dança com a cestinha de flor. Mentira, que eu sério nunca mesmo? esqueci, que a minha primeira coreografia era uma cestinha com flores que a gente dançava. E dali, a única coisa que eu sei é que eu nunca mais saí da dança. Nossa. É uma loucura. E é uma trajetória longa, né? Então, tenho que até tentar resumir pra gente não ficar o podcast inteiro falando disso. Mas é isso, assim, dali eu entendi que eu gostava de fazer aula. E minha mãe também, então ela me tirou dessa escola, me colocou numa escola maior. Nessa escola maior eu comecei a fazer balé e jazz. Logo eu entendi que o jazz era o que eu gostava. E nessa escola, as professoras gostavam mesmo, né? Foi a minha primeira escola em todos os sentidos. Elas entendiam que cada pessoa podia gostar de uma linguagem, né? Não era aquela escola tradicional, não, tem que fazer o balé. Sim. Então, elas me deram a oportunidade de fazer balé, sem precisar fazer aquela trajetória de que tem que ir para as pontas. Elas entenderam, seu negócio é o jazz, você vai focar no jazz e você faz aula de balé. Meia ponta, não precisa nunca ir pra ponta, como manutenção pro seu jazz. Então, Nossa, foi que uma grande incrível. escola nesse Até sentido isso foi em escola também pra você enquanto professora, né? Porque eu acho que foi a primeira vez que você teve contato com uma metodologia diferente, né? Do que a clássica. Exatamente, Edu. E assim, você mencionou que a sua mãe colocou você nessa escola, foi pra uma escola maior. Quando teve a chavinha de que, putz, isso pode ser uma carreira? Olha, quando eu fazia aula, quando eu era aluna, pequena, criança ainda, a coisa que eu mais gostava de fazer era tirar os móveis da sala e ensinar coreografias para as minhas amigas e para as minhas irmãs. Mentira. Juro. E aí eu pegava os discos dos meus pais. E é muito interessante, porque eu ainda nem tinha os meus próprios discos. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma coreografia, que eu gostava de fazer uma coreografia, assim, para ensinar, com a banda de pífanos de Caruaru. Porque era o disco que tinha lá, entendeu? E aí você coreografava. Nossa, eu nunca esqueci disso. Então, eu coreografava Elis Regina. Que bom, meus pais tinham um gosto, sempre tiveram um gosto musical maravilhoso, né? Ainda bem. Você tinha lá o balé da Elis Regina. Juro, gente. Então, assim, era coreografia pra música de Elis Regina, era banda de pífanos, era tudo que vocês imaginam. Geraldo Vandré, era uma coisa bem... né? Assim, bem contemporânea também, bem conceitual. E aí foi isso, aí você começou a dar aula depois? Então, aí assim, a primeira oportunidade que eu tive de entrar numa sala
de aula, eu já fui falando que eu queria, sabe, para as minhas Que professoras. Tipo, eu quero ser legal. professora, eu quero dar aula. E foi isso, eu fui abraçando, assim, mostrando, né, que eu queria ter as oportunidades, estudando, tentando prestar muita atenção em tudo para aprender o máximo que eu pudesse. Uhum. E abraçando as oportunidades que iam surgindo, assim. Eu acho que, até falando de abraçando, né? Eu acho que é uma palavra muito, muito, muito importante, Tati, que fala bastante sobre a sua filosofia enquanto a artista, enquanto professora também, né? Você fala pra todo mundo e você tem essa filosofia de que a dança é pra todos, né? Me fala o que te motiva a seguir essa máxima e por que que ela é tão importante pra você? Você acha que o que você viveu meio que te indicou que, putz, eu quero que essa dança seja democrática? Ou você acha que não, é uma coisa que você pensa ao contrário das outras pessoas? De não tem que ser uma coisa... O que que a dança pra todos é pra você? Olha, Edu, é uma junção. Como eu sempre fui muito inquieta e muito questionadora, eu acho que isso é, né, da minha personalidade, essa trajetória toda, eu passei por muitos lugares, né? Porque quando eu comecei a dançar e eu comecei a entender que eu gostava do jazz, eu já quis viajar para fora, estudar fora. Então, eu fui em muitos lugares, fiz muitas audições, participei, fui em muitas escolas, muitas coisas eu fiz. E eu ia observando, tinha muitas coisas que eu achava muito legais, que me inspiravam, mas tinha muitas coisas que eu questionava. Questionava no No sentido... sentido de, por que que quando a gente vai fazer a aula, a professora escolhe uma melhor para dançar e a gente tem que ficar olhando? Né? Não era melhor a professora ensinar a gente do que ficar fazendo a gente olhar uma pessoa arrasar? Então, esse tipo de coisa. Tá, por que essa escola só tem gente que dança bem? Será que quem não dança bem não pode aprender a dançar bem, né? E falas de pessoas, né? Nas trajetórias, falas, tudo mais. Coisas que me incomodavam. Eu acho que os meus valores, os valores que eu carrego, e assim, eu sou uma pessoa muito humana. Então, eu comecei a pensar, que legal, eu sou boa. Né? Sim. Quando eu era muito jovem, eu já estava no grupo das adultas. Sabe aquela menina jovem que Sim. faz todas as aulas da escola de dança? E muito Sim. jovem vai para o grupo das adultas Sim, e sim, entra sim. no grupo de dança cedo. Eu fui essa. Então, assim, eu tive as facilidades. Eu fui privilegiada nesse sentido. Mas eu sempre pensei nos outros também, E né? é legal Até, que você assim, não teve essa mentalidade de eu sou a melhor, as pessoas têm que olhar para mim. Né, o que as outras escolas pregavam, né? Você tinha tudo pra continuar acreditando nisso, porque as escolas pregavam isso, mas você foi realmente no caminho contrário, né? Exato, sim. Eu acho que é uma coisa que veio, né? Não é que alguém... Você tem que fazer, assim, natural, assim, de me incomodar muito, a dança excluir muito, né? Uhum. E como eu sempre gostei de ensinar, então eu sempre gostei de desenvolver processos didáticos. Sempre gostei de inventar melhores formas das pessoas aprenderem as coisas. Quando a gente começa a dar aula, as oportunidades que aparecem são sempre para dar aula para iniciantes. Uhum. Apesar de eu sempre achar que deveria ser ao contrário. Né? Porque quem não sabe nada precisa de alguém mais bem preparado para ensinar. Se for ensinar para quem já sabe, eu não preciso ensinar. É só eu mostrar. Que a pessoa sozinha já vai, Isso faz né? muito sentido. Isso Não faz faz muito sentido? sentido. Isso faz muito sentido. Isso é muito sentido. Então, apesar de eu achar que tem que ser o contrário, normalmente as oportunidades aparecem para você dar aula primeiro para quem está aprendendo, Uhum. para quem está começando. E eu com esse gosto por ensinar, porque tem gente, Edu, que dá aula para compor uma receita. Ah, eu gosto de ser bailarina, quero dançar numa companhia, mas eu preciso de dinheiro, eu vou dar aula. Tem gente que dá aula porque é legal, gosta, ok. E tem gente que ama, eu sou desse grupo. Uhum. Então, quando você ama fazer uma coisa, você vai procurar as melhores formas, né? E essa relação com a aluna, com o aluno, esse desafio de procurar os melhores caminhos para ensinar, sempre me apaixonou, sabe? Sempre me deixou louca, assim, eu gosto muito. Então, eu comecei a ver que dá para criar caminhos para que pessoas que não nasceram privilegiadas do ponto de vista das habilidades motoras, como Sim. eu, pudessem dançar também, porque dançar é tão bom, gente. Então, Sim. assim, pessoas normais que não vão querer ser artistas na vida não podem dançar por quê? Estranho, porque as pessoas fazem aula de violão, as pessoas fazem aula de bateria, as pessoas fazem aula de basquete, não necessariamente eles viram músicos ou esportistas sim. federados que vão pro campeonato. E por que dança não era desse jeito? Que antes só fazia dança, e aí ia nas escolas de dança, falava assim, ai, deixa eu ver o pezinho dela, ai, pode fazer, ai, não pode. Ai, eu já ouvi falas desse tipo, né? Ai, olha, desculpa, mas a sua filha não nasceu pra dança. Mentira. É muito comum, Edu. Muito comum. Nossa. Quer dizer, hoje em dia menos, ainda bem. Então, tudo isso sempre me incomodou muito.
né? Ai, por que criança entrou no balé? Ela é uma criança ainda, por que ela tem que fazer um exame para passar de ano? Colocar uma pessoa na frente dela e olhar se ela tá fazendo certo. Ela não pode só ter uma trajetória natural e gostosa e ir crescendo dentro de um balé, numa trilha, sem precisar fazer um exame. Sim. Só que as minhas ideias pareciam meio malucas. E é por isso que eu quis abrir uma escola. Tá bom, dorme com esse barulho vocês. E eu acho legal você ter falado isso, porque no meio artístico, a gente sabe de profissionais que, ao mirar nessa perfeição técnica, assim, acabam deixando muito de lado o aspecto humano, tanto de interação, e você é uma pessoa que justamente valoriza essa conexão, amizade e positividade, né? Você já teve dançarinos, assim, que chegaram pra você, achando que, nossa, ia ser, meu Deus, a Tati vai cortar o meu pescoço. E chegando falando, nossa, eu tive outras experiências tão diferentes. Já fizeram essa comparação para você? Muito. Sério? O que normalmente as pessoas falam, assim? Então, Que, nossa, eu achei que você... Acontece muito, Edu. O que as pessoas falam aqui? Que incrível o processo que você conduziu. As pessoas entendem como um processo, né? Elas sentem o processo acontecer. Então, o que eu procuro fazer é isso, é entender que são seres humanos, que são pessoas que merecem o mesmo respeito que eu mereço, né? Acho que é básico. Sim. Acho que só se criou uma cultura de que diretores, não só diretores, coreógrafos, falam o que bem entendem para os artistas, né? Se criou essa cultura. Assim como até em sala de aula também, dependendo do que a gente estiver falando. Eu já tive, desculpa cortar você, Imagina. mas eu já tive experiências com diretores que resolviam tudo na base do grito. Tudo. De gritar e sair da sala, assim. Tipo, Exatamente. do nada. E é aquele negócio, é um cabo de guerra de quem fala mais alto, sabe? É muito, muito louco isso, né? Muito. Isso é outra coisa que sempre me incomodou muito. Então, quando eu estava ainda decidindo o que eu queria fazer, se eu queria ficar em sala de aula, abrir escola, então eu participei de um monte de coisas, né? De audições, de ensaios, de trabalhos. E sempre me incomodou isso. Às vezes não era nem comigo, mas estava, sei lá, a menina errava a coreografia e levava um xingo, sabe? Por exemplo, a palavra burra é uma palavra que sempre foi muito usada dentro de ensaios e salas de aula. Eu acho um insulto, eu acho um absurdo, eu acho uma falta de respeito e eu acho que é inaceitável chamar alguém de burro, por exemplo, né? Então, eu acho que para tudo existe uma forma de comunicar possível, mais humana. Não precisa ser fofinho, abraçar. Eu não sou uma pessoa que é fofinha, que abraça assim, aquela que é mãezona. Não sou. Eu não sou. Mas eu tento fazer o processo ser leve, funcionar. Então, assim, vamos ter combinados. Se precisar chamar todo mundo e falar, gente, precisamos de mais atenção aqui na coreografia, eu vou falar. Ser firme mas e eu não não ser grossa, preciso, né? exatamente, Ser firme e não ser grossa, né? eu não preciso. Mas acho que é uma cultura que se espalhou e aí as pessoas viveram isso com algum coreógrafo e elas vão reproduzindo ao invés de fazer o que eu faço. Não acho que eu seja a única que questiona isso, mas eu sou uma das pessoas que questiona esse modus operandi aí, sabe? Sim. Então, é isso. Realmente as pessoas vem falar depois pra mim ou durante o processo. Impressionante como você está colocando um show às vezes é um show de 10 músicas em 5 dias, então a gente tem que fazer 2 coreografias por dia. Como que você está conseguindo fazer um show, colocar em pé um show de 10 músicas, sem fazer o clima pesar? Sem humilhar ninguém. Sem humilhar ninguém. Fazendo ser leve, ser gostoso. O processo também ser uma coisa que a gente vai lembrar. Então, eu escuto. E você quer saber? Um lado de mim fica feliz, mas o outro fica triste, porque eu penso assim, que pena que ainda hoje em dia é desse jeito, como era na minha época, né? Quando eu vivia como bailarina. Eu acho que a gente pode aproveitar esse ensejo e falar justamente da Casa da Dança, que tá completando 25 anos esse ano, né? O jubileu de prata da Casa da Dança. E você, então, tá todo esse tempo trabalhando com arte, formando bailarinos e também mostrando a resiliência de uma artista mulher e empreendedora também, né? Quais são os desafios que você, enquanto empresária e artista, lida, assim, no dia a dia, trabalhando nesse ramo? Empreendendo da arte, que eu acho que isso é um grande desafio, né? São milhares de desafios. O primeiro, esse ser mulher aí que você já trouxe, é um desafio, continua hoje em dia sendo um desafio constante, né? E isso é muito maluco porque é o tempo todo, né? Então, assim, um prestador de serviço, sei lá, veio o cara arrumar o ar-condicionado. Na maioria das vezes, eu vou notar que se fosse um homem no meu lugar, todo o tratamento ia ser diferente, né? Então, assim, pessoas em geral. E, infelizmente,
outras mulheres também. Uhum. Então, às vezes, eu sinto que algumas mães de crianças, por exemplo, se fosse o dono da escola, talvez elas acreditariam mais rápido no que ele estava falando, sabe? Nossa. Eu sinto isso. Entendi. No meu caso, é uma construção de 25 anos e que hoje eu já tenho ali né, As pessoas já que eu sabem sou. quem é Tati Sanches. Mas tem sim. gente que chega que não sabe, Uhum. né? E você tem que ficar o tempo todo, é a velha história de ficar o tempo todo tendo que Se provar, reafirmar, se né? reafirmar e provando. Não é exatamente todo mundo, porque, né, se tem uma escola de dança, as pessoas do bairro vão pesquisar no Google e vão na escola de dança. Elas não vão porque é a Tati Sanches, não fazem ideia de quem eu sou. E muitas vezes você escuta isso, né? Quem é essa Tati Sanches aí? Né? Porque, por causa de alguma falha, alguma coisa que a pessoa percebeu na escola. Quem é essa Tati Sanches? Quero falar com ela, tal, tal, tal. Então, eu acho que tem uma questão mesmo no ser mulher, mas na dança, somos maioria. Sim. Né? Se for olhar a história da dança, as escolas de dança, a maioria são mulheres as donas de escola. Uhum. Mas eu acho que a gente ainda enfrenta isso e esse é um desafio. Outros desafios enormes estão relacionados, Edu, ao fato da gente justamente primeiro ser artista para depois ir ser empreendedor. E aí a gente não tem uma série de conhecimentos. Sim. E a gente vai por amor, como a gente faz na arte, né? É sempre amor e depois a gente vai buscar conhecimento. E então, assim, foram desafios enormes na vida. Criar a escola a partir das minhas ideias, dos meus ideais, né? Que são Valores, esses todos, né? Essas coisas que a gente já falou. Isso dar certo, a escola crescer e eu não ter conhecimento suficiente para tocar esse crescimento. Né? Então, várias vezes a coisa balançou porque eu não sabia administrar. Não sabia fazer gestão de pessoas. Não sabia fazer gestão de risco. Não sabia fazer nenhum tipo de gestão. Não, e é muito legal você falar isso, porque eu imagino que pessoas... Essas coisas não passam pela cabeça de algumas pessoas também, né? De você ser um bom dançarino não significa que você tenha as habilidades para ser um bom diretor de escola. Justamente por conta de todos esses fatores e burocracias e todos os conhecimentos que nós simplesmente não temos. Justamente. Eu acho que nós temos potencial. Quando eu fui estudar, que eu fui identificar quais são essas habilidades, eu percebi que a gente tem, como dançarino, bailarino, inúmeras habilidades parecidas. Elas só não estão direcionadas, a gente só não sabe a necessidade delas. Então, são habilidades que também não vice-versa, sabe? Que se você desenvolve... Por exemplo, talvez eu tenha essa facilidade em conduzir processos coreográficos sem precisar ficar louca. Porque para eu ter uma empresa com 30, 40 colaboradores, eu precisei aprender a fazer gestão de pessoas. Olá. Eu precisei aprender sobre liderança. Então, também é um caminho inverso, né? Só que quando eu fui liderar, eu não sabia. Quando a escola cresceu muito rápido, de repente tinha muita gente ali debaixo do meu guarda-chuva. Eu não tinha essa habilidade. Eu tinha habilidade de fazer gestão de alunos dentro de sala de aula, né? Que é também uma comunicação. Então, é isso. A gente tem algumas das habilidades comunicativas, a gente só não consegue... A gente só precisa desenvolver um pouquinho melhor dos dois lados, sabe? É versatilidade, né? A gente tem que ter essa versatilidade, né? Eu acho que tanto na dança como em qualquer parte meio artístico, né? A gente precisa ser versátil, precisa estar pronto para qualquer coisa. Né? Justamente. Eu acho que... E é por isso, inclusive, que a gente quer testar a sua capacidade de improvisação e versatilidade no quadro Metaforando. Para essa brincadeira... Nossa Tati Sanches, nossa ilustre convidada. Tati, ó, eu vou te fazer algumas perguntas. Perguntas básicas, leves, tranquilas. Eu preciso que você invente, naturalmente, casualmente, uma metáfora pra responder. Tá bom, peraí. Entendeu? Peraí, deixa eu Fácil. ver. Pode beber. Por exemplo, vai. Você vai me perguntar o que é arte. Eu tenho que usar a palavra caneca. Ah, Edu, a arte é uma caneca que você esculpe usando as suas habilidades, entendeu? Eu sempre digo pras pessoas que a arte é uma caneca. Entendeu? Você tem que inventar ali uma metáfora na hora. Tranquilo, as perguntas são de boinha. Tá. Fechou? Mas você não vai me falar com o que eu tenho que usar? Tipo, Claro que eu vou. Ah! Claro que eu vou. Fácil, tranquilo. Aham, Por vamos exemplo, lá. ó. Me fala uma coisa que te inspira. Primeira pergunta. Não é uma pergunta, né? Mas enfim. Fala uma coisa que te inspira e eu quero que você crie uma metáfora usando a palavra raposa. Olha, Edu, eu me sinto muito inspirada quando eu vejo um grupo, né, de raposas subindo a montanha.
né? Me inspira muito ver essa união delas. Porque não sei se você sabe que elas caminham lado a lado. Não sabia. Então, elas caminham lado a lado. Porque elas têm esse conceito de grupo, né? Que uma sozinha não faz nada. Entendi. Né? A gente tá falando de raposa, mas é tipo uma andorinha, né? Só não faz verão. Que bonito. Mas no caso, as raposas também, né? Quando elas precisam alcançar o cume de uma montanha, elas caminham lado a lado. Isso é muito certo. bonito, né? A gente tem entender muito que todo aprender. mundo é importante num processo. Perfeito. A dança é pra todos, né? Pra todos os humanos e todas as raposas, no final de contas, né? Claro. Tá bom. O que é a coisa mais importante pra você? Eu quero que você use a palavra relógio cuco na resposta. Ai, gente. Olha, eu acho que o importante na vida é a resiliência, sabe? Porque a vida, a gente vai, assim, a gente dá 2 passos pra frente e pra trás, né? É verdade. É entender que é 2 passos pra frente e pra trás. Então, assim, é um tal de um vai e volta, né? Que é tipo um relógio cuco, que você vai, cucô, você vai, você volta, né? Então, assim, o cuco, você vê, o cuco tá sempre lá. É isso. Ele não tá sempre lá? É isso. Então, ele vai, ele volta, mas não deixa de estar lá. Tá certo. Não é? E tá sendo lembrado num podcast, veja bem. É isso. Pois é. Quantos relógios cucos são lembrados em podcast? Fica aí a pergunta, né? Fica aí a provocação. Vamos deixar. A coisa que mais te desmotiva assistindo uma audição. Usa a palavra aparelho na resposta. Ai, gente, olha, me desmotiva muito. Pode ver... ser tanto da equipe criativa quanto dos artistas. O que você Tá, achar tá, melhor, tá, assim. tá. Peraí, tô aqui desenvolvendo, né, Perfeito, gente? claro, com certeza. Me desmotiva muito ver as pessoas desistirem logo, sabe? Porque você vê, às vezes, o artista entra na audição muito animado, né? Ai, olá, bom dia, tal. E aí, na primeira dificuldade, você já vê aquela cara, sabe? Sabe quando você tem aquela caixinha de som boa, aquele aparelho de som? Sei. Que quando você liga, o som tá bom, mas parece que, de repente, começa a chiar? Sei. Então, é tipo esses aparelhos que, assim, ainda não tão bons, não tem potência suficiente. Eu acho que, às vezes, os artistas não têm potência suficiente para segurar essas dificuldades. E aí, eles ficam, tipo, esses aparelhos que funcionam, daqui a pouco falha. Entendi. Isso dá Tem uma que funcionar do dá um começo ao desânimo, fim. acho que a gente precisa preparar melhor os nossos artistas. Perfeito, maravilhoso. Tá bom. Uma lição valiosa. Uma lição valiosa que você aprendeu na vida. Eu quero que você use Zezé de Camargo na resposta. Apelou, apelou. Então, vai. uma Na sua vida, lição sua vida valiosa, né? de 35 anos de carreira, né? Imagino que você tenha bastantes vivências, né? Bastante experiências, né? Gente. É como o Zezé de Camargo sempre diz, né? O que ele diz? Ele sempre diz assim, a gente precisa ficar muito atento a tudo que tá acontecendo. O Zezé de Camargo fala Ele isso. sempre diz isso. Sempre diz. Eu curto muito ele. Legal. Eu sigo ele bastante. Tá. Uhum. Ele sempre E ele diz. sempre diz isso, que é pra você ficar muito atento. Então, uma coisa que eu aprendi na vida é que você precisa observar tudo, sabe? Perceber as oportunidades, sabe? Bem Zé de Camargo mesmo. Acho que, assim, é uma inspiração pra gente. É olhar tudo que está à sua volta para que você não perca nenhuma oportunidade. É verdade. É o amor, né? É o amor. O que é o whacking? Certo? Certo? Usando a palavra panela de pressão na resposta. Ok. Boa. Vai dar até pra fazer de verdade. Ô, fechou, ótimo. Boa, vamos lá. Então, o whacking é uma dança que surgiu no final dos anos 70, começo dos anos 80, na era disco. Dentro das discos, dançada nas áreas periféricas por pessoas, vamos dizer, excluídas da sociedade na época, né? As pessoas pretas, as pessoas LGBT, que ia mais. E é uma dança que vinha muito como... As pessoas saíam para se divertir, né? E iam para essas discos. E ali encontravam seus iguais, as pessoas com quem se identificavam. E nessa época, era a época dessa música disco e do início do cinema, que tudo era muito dramático. Então, essas pessoas que eram excluídas, vamos dizer, né, minorias na sociedade, iam para esses espaços para se soltar, para encontrar outras pessoas, soltar tudo. Era como se a vida fosse uma panela de pressão. Sim. E dentro desses lugares, apenas ali, essas pessoas podiam soltar o que elas quisessem, né? Então, usar seus braços, explodir, gritar, dançar, fazer se expressar, expressões. né? Fazer expressões. Por isso é uma dança, de fato, muito expressiva. Ela é muito pra fora, ela é muito performática, mas ela tem muito a ver também com essa questão social aí. Que as pessoas tinham que guardar e não podiam se mostrar. E ali elas podiam, explodir esta panela. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Tati Sanches, quer dizer... Não posso... Olha,
Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Parabéns. Incrível. Obrigada. Pra acabar, Ah, tem mais. mais uma última, vai. De onde vem a sua paixão por danças urbanas? Use a palavra sofá na sua resposta. É o seguinte. Hum, Eu já dançava jazz e eu já tinha uma carreira na dança jazz, dando aula e como bailarina dançando em companhia. certo. Eis que então chega no Brasil a MTV. Então, a minha paixão por danças urbanas, ela calha com a chegada da MTV no Brasil. Olha que eu tava lá. ali no sofá da minha casa, vendo TV, apareceu um videoclipe. CNC Music Factory. Aqueles caras dançando muito. Gente, eu queria pular daquele sofá e sair dançando aquela dança, que não era o jazz. É verdade isso? É. O estopim realmente foi esse? Aham. Meu Deus, que loucura. Você lembra da música e, tipo, do clipe que você assistiu? Tinha outros também, mas CNC Music Factory me marcou muito. E outros tantos Olha videoclipes lá. que tinham dança ali naquela época. E é isso, Edu, isso é verdade também. Eu ficava assistindo MTV, sentada no sofá da minha sala. Perfeito. E de lá eu queria pular e dançar. E isso tudo é verdade, que é curioso. Não era o jazz, mas eu via que era uma dança que eu não sabia identificar o que era aquilo. Que Né? legal. E isso bateu, aí já é uma historinha que eu posso contar já no quadro. Isso bate com a chegada da aeróbica no Brasil, da ginástica aeróbica. E muita gente indo fazer essas aulas. E eu era bailarina, não queria, mas uma amiga falou, vamos. E aí eu vi que era um ambiente muito legal. Ficava aquele monte de gente fazendo aquela aula. E aí eu me enfiei também nesse meio da ginástica aeróbica das academias, comecei a ser aluna de ginástica aeróbica, comecei a achar muito legal. E nessas de ter vários eventos de ginástica, foi um boom, gente, de ginástica aeróbica. Trouxeram para o Brasil mais uma dessas aulas que queimava caloria, tipo uma aeróbica, mas chamava cardiofunk. Cardiofunk? Que é tudo nessa mesma época. Que eram essas músicas dos videoclipes. É porque funk, por causa de funk de James Brown, sim, né? sim, Claro. E das danças funk mais funkeadas, trouxeram aulas como se fossem aulas de aeróbica com esse tipo de música. Porque essas músicas estavam em alta por causa da MTV e dos videoclipes. Foi o surgimento da era dos videoclipes. Nossa. Então, juntou a MTV do sofá com a academia de ginástica. E eu falei, o que é isso? Aí as pessoas começaram a falar, isso é hip hop, você tem que ir para os Estados Unidos. Aí eu voltei a ir para os Estados Unidos, só que daí com foco para procurar essas danças. Vendo? Você tem que estudar Tati Sanches. Meu Deus do céu, uma salva de palmas. Muito obrigado. Uhul! Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, voltando à entrevista. Muito bom, Tati. Vem mais. Logo mais tem mais coisa, tá? Tá. Vamos lá. Eu queria reservar um momento do podcast pra falar da sua relação com a Disney. Não é? Afinal de contas, Tati Sanches é a coreógrafa oficial dos shows que acontecem no Brasil. Tô errado? Não está errado. Mas eu poderia dizer que eu sou uma das. Certo. Né? Porque nesses meus 20 anos aí de Disney, na minha trajetória, outras pessoas também... Claro, são vários processos. Sim. E existem outras pessoas que também já fizeram e ainda fazem alguns trabalhos. Sim. Mas eu sou sempre cotada, eu tô sempre junto, assim. Tá sempre lá. Tô Tudo sempre bem. lá. Me fala como que foi essa trajetória. Teve algum processo seletivo? O Mickey te entrevistou? Como que foi esse primeiro projeto? A primeira coisa que você fez, Disney, como foi? Edu, o meu primeiro projeto com a Disney foi o High School Musical. Ah, estava lá. High School Musical, a seleção. Esse foi o primeiro projeto, na verdade. Eu sempre fui muito apaixonada por Disney. Por parques, na verdade. Porque tem essa ligação, acho que essa ligação minha com a questão da experiência, né? De querer sempre que a experiência das pessoas seja boa. Sempre tive essa coisa da experiência. Sim. Então, eu sempre tive uma ligação grande com Disney, muito mais com parques e com a proposta Disney de fazer, do que com, por exemplo, filmes e desenhos. Uhum. Gosto, amo, mas não, a minha ligação sempre foi a Disney, como ela faz as coisas acontecerem. Sim. E aí, fiquei sabendo, por uma amiga, que iam fazer esse reality show para criar o elenco brasileiro de High School Musical e que iam ter lá nesse elenco todo também uma coreógrafa, um coreógrafo, tal. E eu já vinha tentando, alguns programas de TV já vinham fazendo coisas com dança, tipo, fazendo concurso para eleger o coreógrafo. Teve a Sererê, como que chama? A Ruge? Ruge. Teve Popstars, essas coisas. Então, esses todos eu tentei ser coreógrafa e não rolou. Cheguei até a última fase e no fim não fui eu, sabe? E aí veio meio que um atrás do outro. Daí, quando veio o High School Musical, uma amiga que conhecia, que sabia um pouco do que estava acontecendo, falou, você tem que ir. Vou indicar seu nome, vai ter um monte de gente, mas você vai.
E foi isso. Daí eu fui, participei de alguns processos de seleção lá. E no fim, eu consegui. Que legal. E isso mudou mesmo. A sua carreira inteira, né? Minha carreira inteira. Não sei o que eu estaria... Quer dizer, eu acho que eu estaria com a Casa da Dança fazendo minha vida normal. Mas como coreógrafa, mudou muito, né? Mudou muito a minha vida. E foi uma oportunidade única. Eu vou dizer que igual a essa, eu tive outras tantas. Mas essa foi muito legal. Sim. Naquele momento, foi na hora certa da minha carreira, sabe? Então, foi o primeiro trabalho. Foi um processo de seleção, que foi, eu acredito que por indicação, eu fui indicada por pessoas. E quando eu cheguei lá na primeira entrevista, me disseram exatamente isso. Várias pessoas citaram seu nome. Olha lá. Então, acho que isso foi Pra bom pra você mim. tá na boca do Mickey Mouse é porque você não é pra qualquer porcaria também, não é? Eu acho que se uma pessoa indica, eles não chamam, né, num processo assim. Mas se vão pedindo indicação e vem de vários lados... E como eu tinha, e como eu tenho, né, essa ligação grande com o jazz dance e com as danças mais acadêmicas, que quando exige uma técnica, eu tenho essa ligação por causa do jazz dance. Mas com as danças urbanas também, sou muito versátil. Eu acho que isso me ajudou muito a conseguir esse espaço, né? Nossa, nossa, eu adoro. Eu fico conversando assim por horas sobre esse mesmo assunto. E é o que nós vamos fazer agora. Não por horas, mas enfim. Vamos lá. A gente tá falando, Tati, de uma empresa que, assim, ela é mundialmente conhecida, a Disney, né? Por conta da atenção aos detalhes, ao perfeccionismo, o trato aos clientes, exigência, rigor de execução, protocolo, né? Muitas pessoas usam até o termo super estética, né? Como que é a responsabilidade de você lidar com os projetos desse nível, né? Porque não desmerecendo, mas, por exemplo, uma coisa é você dirigir um espetáculo acadêmico lá de formatura de uma escola e todos nós sabemos lá que são alunos e tudo mais, não tem um compromisso, né, com a perfeição. Porém, a gente tá falando de Disney, eu acho que é a maior marca do mundo, de entretenimento do mundo é a Disney, né? Me fala como que é você não fica maluca, assim, de lidar com essa responsabilidade, não? Eu acho que eu já acostumei. Não no sentido que eu não dou valor, porque cada trabalho Disney que eu faço, eu dou muito valor. Sim. Mas eu acho que eu já acostumei e eu já me entendo como uma pessoa da casa, sabe? Uhum. É muito maluco, assim. Então, claro, lá no primeiro trabalho, esse High School Musical, gente do céu, era tudo novo pra mim, né? E de cara, esse projeto ele foi muito grande, ele durou quase um ano. Sim. Ele envolvia eu ser a jurada do programa, ele envolvia eu ser a coreógrafa do programa, e ele envolvia eu coreografar coisas que iam ficar ali, tipo, videoclipes. Tudo em Que relacionado... até hoje tem no YouTube até hoje um videoclipe que eu coreografei há 20 anos atrás, sei lá, né? Tudo relacionado a High School Musical inicialmente. E de lá, assim, muitas coisas se engancharam de trabalho Disney. Eu fiz tanta coisa que eu acho que eu nem sei dizer. Uhum. Então, você vai acostumando com esse padrão. O que é muito interessante e que é o que me encanta trabalhar para a Disney é que existe esse rigor na questão da estética, mas existe esse rigor na questão dos tratamentos. E isso se alinha com o que eu penso e com como eu gosto de trabalhar. Então, por exemplo, normalmente, nesses trabalhos grandes, a gente sempre vai ter diretores. O trabalho de TV vai ter o diretor do programa. Num musical, vai ter o diretor do musical, o diretor artístico, o diretor geral. Nos trabalhos da Disney, eu nunca vou ver o diretor tratando mal alguém. Sim. Chamando de burro. Em outros trabalhos, se eu tô como coreógrafo e tem um diretor malucão, desses que a gente sabe que tem um monte que trata todo mundo mal, eu tenho que ficar ali vendo ele fazer isso me dói. A ponto de eu, talvez, falar assim, desculpa, não fico mais. Uhum. Não é nem comigo, mas só de eu ver isso acontecer, isso me dói. Sim. Né? Não engulo muito. E na Disney não, né? Porque a Disney preza pelas boas relações. Então, é o lugar melhor para trabalhar. É um lugar que ninguém vai xingar ninguém. Não pode. Não pode. Existe um compliance. Existe uma filosofia. Existe a filosofia Disney de fazer. Mas também existe um cuidado de compliance mesmo. O que pode e o que não pode. E um monte de coisa não pode. E um monte das coisas que não podem são aquelas que eu acredito que não pode mesmo. Que loucura, né? E é engraçado e é quase que... Não sei, é quase impossível não pensar
esse caminho se cruzar, né? Porque era uma coisa que você vinha trazendo de muito tempo. E aí aquilo a Disney é quase um encaixe perfeito, assim, não sei. Imagino que uma coisa que pra você, que, sei lá, se algumas pessoas podem achar, meu Deus do céu, é muito rígido, pra você é mais do que você realmente acredita, é mais uma reafirmação disso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que se hoje em dia eu nunca tivesse trabalhado com a Disney e eu fosse pegar um mentor de carreira pra cuidar da minha carreira, a pessoa ia falar assim, você tem que achar a empresa que tem a ver com você, eu ia chegar na Disney. Ainda bem que a Disney chegou em mim e eu cheguei na Disney Meu Deus, olha só. muito antes, né? E, Edu, é isso. É muito legal, porque quando você fala desse rigor aí, da superestética, do rigor, tem uma coisa também que é muito legal a gente pensar como coreógrafo, que tudo depende do tipo de trabalho que você está fazendo. Muitas vezes, o rigor vem mais da cabeça do próprio coreógrafo do que da direção ou da empresa. Porque tem trabalhos Disney que eu fiz, que eu sabia que, por exemplo, era um videoclipe e que as estrelas eram as cantoras, os cantores, e que tinha a dança, mas a dança não é a estrela principal do videoclipe. Eu sei que se eu montar uma coreografia, sei lá, tantos oitos, ela vai ser cortada e vai aparecer um braço indo. Né? Sim. Então, eu preciso saber para que eu tô coreografando, para quem que eu tô coreografando e aonde eu preciso chegar. Eu preciso me relacionar bem com quem tá dirigindo esse videoclipe e eu preciso saber até onde eu posso chegar. Além disso, é coisa da minha cabeça. É eu tentando me provar para alguém. Então, eu preciso sempre saber qual é o nível de exigência do trabalho e em quais aspectos. Quando eu vou coreografar cantores, eles não necessariamente dançam. E mesmo que sejam cantores que dançam, por exemplo, Fabi Bang, ela dança bem pra caramba, ela é uma bailarina também. Mas muitas vezes ela tá ali como cantora, não é pra eu falar pra ela dar 500 piruetas, não adianta eu querer fazer uma coreografia pra ela virar 500 piruetas, porque ela tá cantando. Sim. Então eu posso fazer algo mais simples e funcional, e isso não vai me deixar louca que eu tenho que ficar perfeito, porque vai ficar perfeito, porque eu sei quem é aquela pessoa e tudo que ela pode oferecer, entende? Então muitas vezes é coisa da nossa cabeça. Dorme com esse barulho você, ó. Dorme com esse barulho aí que você. E a gente, assim, não pode passar pela essa entrevista sem que você nos conte alguma fofoca de algum bastidor da Disney. Teve algum show que você achou muito difícil, assim, que você falou, meu Deus, isso aqui... Que te tirou do prumo, assim, que você falou assim, socorro. Tem, e foi o último trabalho que eu fiz, o mais recente. Olha que legal. Olha que legal, depois de tantos anos, né? Na verdade, lá, o primeiro, o High School foi. E todos têm seus desafios, tá, gente? Todos têm. Porque é isso, nem sempre é um palco normal. Um palco italiano, que a gente tá mais acostumado a trabalhar, né? Ainda mais que eu faço muito evento, muito o que a gente chama uma divisão aqui no Brasil de Disney Parks, que a gente não tem parques, mas tudo que tem a ver com eventos, que vão divulgar os parques. Eventos para empresas, eventos para agentes de viagem. Sempre a gente faz coisas grandes. Nem sempre é aquele palco do musical, do tamanho, né? De um Com a palco plateia, normal. coxia. Exato. Então, sempre vem desafios. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente tem que entregar. E esse último foi o lançamento do último avião da Azul, que são os aviões temáticos da Disney, que todo mundo sabe, que tem da Minnie, do Mickey. Então, a gente vem fazendo há alguns anos. E esse último era do Pateta. E... quiseram fazer maior do que tudo. Todos foram sendo desafios, assim, porque é no hangar, né, pessoal? Não é no teatro, é no hangar, os shows que acontecem no hangar, lá em Campinas. E aí, Edu, eles decidiram que eles iam fazer uma parada Disney. Parada daquela dos carrinhos? A parada dos carrinhos, que é uma das coisas que eu mais amo, que eu acho muito emocionante. Que o personagem vai em cima, falando tchau pra todo mundo. E sempre vem os bailarinos dançando. Eu sempre achei aquilo incrível, eu acho maravilhoso aquilo, gente. Eu acho maravilhoso, né? Eu sou aquelas que vai no parque e fica chorando, gente. Verdade, eu testemunhei isso. Ele testemunhou. Eu não fui quando eu era criança, eu fui a primeira vez já adulta, mas assim, eu choro, eu acho tudo muito emocionante e tal. Eu sou profundamente afetada por esse tipo de coisa aí. E aí eu falei, meu Deus, que demais, é uma parada. Só que é o seguinte... você vai fazer uma parada, Disney, vai ter 20 e tantos bailarinos, vai ter 6 carros, os personagens estarão nos carros e você vai coreografar tudo isso. Aí eu falei, legal, mas o carro tem que andar. Então, aí, Tati, aí os carros vão andar, e o espaço que os carros vão andar, aí era uma medida, assim, que, óbvio que uma sala de dança não comporta. Não comporta andar um carro na sua casa. Não comporta andar A casa da dança não tem um hangar? Ainda não, gente. Tá. Ainda não tem Entendi. 1.000 metros quadrados pra gente ensaiar, tá bom? Meu Deus do céu, que desespero.
E aí, é um negócio que você fala assim, beleza. Primeiro que eu vou... Aí você estuda, né? Você estuda o material. Então, eu vou estudar qual é a vibe das Das paradas, músicas, da vou parada. assistir as paradas que tem no YouTube, vou ver tudo, vou mergulhar mais ainda nesse universo, agora com outro olhar de pesquisa e tudo mais. Só que, gente, era assim, além de ter esses carros terem que rodar ali nesse espaço que era... Eu não conseguia imaginar, sei lá, um campo de futebol, né? Você fica sem imaginar, é muito maior do que você consegue conceber. Sim. Uma sala boa de dança tem 100 metros quadrados. A gente tava falando de um, sei lá, acho que tinha 30 por 30, Meu Deus. sei lá. Eu tô acostumada com 10 por 8, né? Uhum. 10 por 9. Que velocidade esses carros andam? Quanto que a coreografia tem que andar, né? Não, você passar tudo isso pros artistas também, Exatamente. Então, gente, vocês vão dançar essa coreografia, mas é o seguinte, aqui vocês andam. Mas aí, se o carro parar, vocês param. Mas então, que passo que eu tenho que colocar, que dá pra andar, mas dá pra parar? E quem que vai avisar? E como que isso vai acontecer? Então, assim, foram muitos... né? É tipo um dominó que tem um monte de Isso. coisa. Não é só coreografar a muita dança dúvida. do Pateta em cima do carro. E muita dúvida, sabe? Foi a vez que eu levei mais dúvida pro meu diretor. Eu falava, Dani, mas isso vai ser como? Mas isso vem de onde? E vai pra onde? E as pessoas vão estar... Tudo isso vem pra você. Quando a gente vai fazer um trabalho, vem todo, né? Tudo detalhado, imagina, Já vem né? tudo detalhado, isso já é aprovado lá fora. Então, antes de eu chegar, um monte de reuniões já aconteceram com o diretor. E a gente tá falando de Disney, né? Se não, Tá falando de se não Disney. desse pra acontecer, eles não Exatamente. iam arriscar. Ai, vamos ver se dá. Não é E vem assim, né? vem croquis, já vem tudo pronto. A hora que chega em mim, um monte de coisas já foi falada, já tirou, já pôs, já decidiram. levou, já aprovou lá em Orlando, já voltou. Então, assim, quando chega a minha vez, as coisas já estão bem resolvidas. Mesmo assim, eu não, assim, foi o trabalho que eu mais fiquei assim, será que vai ser mesmo, que vai dar certo? Só que daí é isso. Quando você tem, eu acho que assim, tem humildade, né, pra perguntar muito. Sim. E pra assumir, né, tipo assim, tá, bailarinos, nós vamos fazer assim, mas se preparem pro plano B. Se preparem que vocês vão olhar pra mim lá na hora, talvez. Então, assim, é ter um pouco desse jogo de cintura também e um monte de estratégias e cartas na manga pra você lidar Plano com B, um desafio CD como ali, esse. sim. E aí, além disso, depois o palco era um palco, assim, que era da... Tô exagerando, mas eu imagino assim, da largura dessa mesa e muito comprido. Então, é um palco que não tem profundidade, porque tem um avião atrás do palco. Nossa. Então, a coreografia tem que acontecer em algo que tem, tipo, 2 por 22. E não tem coxinha também, não tem bastidor, né? Não Você tem que... bastidor, não tem coxia, não tem sai e entra de coxia, são escadas, os carros estão estacionados, né? A gente tem os nossos amigos, personagens todos visitando a gente ali. E a gente tem que fazer tudo isso acontecer, então é bastante coisa, né? Foi muito desafiador. Que legal. Mas foi muito emocionante. Nossa, eu imagino. E o avião não dança, né, também? O avião tá lá parado. Infelizmente. Mas foi muito Fica emocionante. aqui a dica, Edu. inclusive. Já pensou ali uma coreografia com os aviões dançando no hangar e voando? É. Fica aqui a dica. Fica aqui a provocação. Exatamente. Alô, Disney. Exatamente. Gente, são muitos desafios que aparecem. Até me fez lembrar de um que uma vez eu fiz um comercial, coreografia um comercial. Que, sabe essas coisas que levanta a placa e faz desenhos? Sabe, por exemplo, quando tem... aparece, sei lá, a plateia de uma... Não plateia. Tipo estádio. aplausos. Não, quando tem no estádio, todo mundo com placas, Que no aí vai final mudando de a longe cor. fica... Isso, vai fazendo Sei. desenhos. Então, eu coreografei um comercial Meu uma Deus. vez, que me deram assim, ó, era isso que eu ia coreografar, não era dança, era esse movimento das placas para formar desenhos. E falaram, olha, você vai ter Desespero. 120 pessoas, tá? Segurando placas, figurantes ali, e você tem que fazer isso acontecer. Eu nunca tinha feito isso, gente. Eu não sei nem onde começar. Se me falarem assim, eu não sei como E começar. é um trabalho de coreografia que daí já não é coreografar a dança, o movimento, o conceito. É conduzir pessoas, basicamente, isso. Não é mais ser É quase coreógrafo. um maestro, né? Ô, Sobe, gente, desce, foi sobe. louco, hein? Foi doido. Foi doido e foi doido, Nossa, gente. manda pra gente, depois a gente coloca no YouTube, a gente coloca lá no perfil. Eu vou contar uma fofoquinha, porque faz tanto Conta. tempo que ninguém vai saber o que é, que nem eu lembro Perfeito, que pode marca, que produtora que era. A diretora era tão grossa com todo mundo que eu, depois que eu fiz essa cena, que era a principal das placas, queriam que eu ficasse lá se precisasse mais. Eu peguei minha bolsa e eu fui embora. Eu avisei a produtora, eu falei, eu não vou trabalhar com essa diretora. Ela não era nem comigo grossa, mas ela era grossa com todo mundo, eu não tava aguentando. Foi bem nesse das placas. Se a pessoa estiver aqui ouvindo a gente, vestir a carapuça, você foi grossa. Olha lá.
Pois é, nunca se sabe. O mundo gira. O mundo não vira, ele capota, né? E os meus valores têm limite, sabe? Eu falo, tem um limite, assim, até onde eu engulo o sapo. E não era nem comigo, mas até onde eu aguento ver esse tipo de desaforo, assim, que eu acho desnecessário. E esse dia eu fiz a minha parte, mas eu não fiquei, eu fui embora. Ele foi desnecessário. Enfim. Falando em trabalhar com a Disney, Tati, eu acredito que muitas pessoas devem considerar trabalhar com a Disney um objetivo de estabilidade, o ápice, assim, da carreira profissional, né? Mas a gente também sabe que a vida do artista, e alguns outros convidados já falaram isso, que é justamente estar desconfortável, nunca estar satisfeito, né? Como que você enxerga a sua carreira hoje? Em termos de o que você está fazendo, os seus projetos, você acha que você está nessa habilidade, nessa estabilidade, ou não? Você tem mais ambições? Como que você se vê hoje? Eu acho que a gente vem, né? Vem no kit, no pacote do artista mesmo, essa coisa de ser inquieto. Não adianta, Eu gente. pergunto sabendo a resposta para as pessoas, mas é sempre a mesma. Não adianta. Eu acho que é isso. Eu não acho que a gente é insatisfeito, sabe? Fala assim, ai, sempre quer mais. Mas a gente tem ambição também, né? A gente quer conquistar. E muitas vezes os trabalhos nos chamam, oportunidades nos chamam assim, justamente porque a gente quer ser desafiado, né? Eu gosto de ser desafiada. Então, até na minha empresa, na Casa da Dança, quando tudo tá muito igual, então eu já sei que vai ter processo, que vai chegar o espetáculo de fim de ano, eu vou lá e eu invento uma coisa diferente. Pode ser que no meio eu me arrependa. Pode ser que no meio eu me arrependa. Mas eu, Tatiana Sanches, sou muito movida a desafio. Então, essa estabilidade, que eu até achei que um dia fosse chegar e que eu quisesse ela, e que fosse chegar por volta dos 50 anos, não está acontecendo, tá bom? Será que vai chegar? Não sei. Muita terapia para entender. Porque ao mesmo tempo que você quer parar um pouco... Sossegar. Ao mesmo tempo... Coitada da terapeuta, gente. Ao mesmo tempo que eu quero tempo pra ir pra praia, que nunca dá tempo de ir na praia, eu adoro praia, né? Falei da praia aqui antes da gente começar. Eu também quero pegar projetos desafiadores, né? Tá sempre inventando uma modinha, né? Não, tá sempre. E assim, no hall de tudo, eu tive muitas oportunidades na vida. Então, sou muito grata. Foram tantas, gente, que às vezes eu até esqueço coisas que eu já fiz. Porque é uma carreira de 35 anos. Mas assim, uma coisa eu sei. Eu não quero ficar fazendo a mesma coisa sempre. Isso eu sei. Eu tenho que falar, você quer pra sempre ser jurada de festival, aí todo ano você vai nesses festivais. Isso é bom, né? Porque garante uma longevidade. Assim, eu não sei, gente. Posso continuar fazendo isso, mas eu preciso de outras coisas pra me empurrar, entendeu? Pra te motivar, né? Exato. Pra te fazer seguir em frente. Eu preciso de empurrões, de desafios. Eu acho que a previsibilidade não é o meu campo, entendeu? Tudo que é muito previsível me deixa triste. Nossa, que bonito isso. Queria colocar isso numa camiseta. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. Ó, eu acho que é sempre importante a gente lembrar também, Tati, dos desafios quando a gente fala em liderar pessoas, né? Escolher elenco, julgar, avaliar, né? Portanto, a gente quer colocar em prova aqui o seu tato com as pessoas. Chegou. Bom? O seu tato com as pessoas, assim, ou melhor, com personagens fictícios. Esse é o quadro Elenco Disney. Nesse quadro, nós temos aqui, ó, personagens Disney. A gente tá falando de Disney, vamos seguir aqui no contexto, né? Aqui, ó, Tati, essas são as pessoas, são os personagens que estão audicionando para um musical seu, para um show seu ali que você, tá? Todos esses personagens aqui estão lá na sua frente. Você vai precisar escolher 5 para ser parte do seu elenco definitivo. 5 deles vão passar, tá bom? E aí você vai ter que analisar, a gente vai ter que conversar sobre esses candidatos aqui, escolher 5, e os outros 10 vão realmente ser dispensados, não vão poder seguir na carreira, pelo menos não com você, não vão poder ser contratados por Tati Sanches. Tá bom? Certo. Vamos lá. De cara, tem algum que você quer dispensar ou algum que com certeza você quer contratar? Pera, mas você pode assim, é o que esse trabalho, mais ou menos? É um músico, é uma performance musical para investidores da Disney. Vai abrir um parque novo na Disney. Tá bom? Tá. Você quer que esses personagens sejam os 5... Certo. O parque novo no Brasil, tá? Sejam os 5 que vão ser parte da sua... Do grupo de dança que vai tentar convencer os empresários e investidores a ter o parque no Brasil aqui. Tá. Vamos lá, a gente tem aqui Tá. 15... Quantos? 2, 4, 6, 8...
10, tem vários, quase Um 20 monte de personagens. gente. Vem então, muita gente na audição, né? exato, muita Nossa, gente na audição. lotou. E todo mundo quer vir pro Brasil, assim, né? Quem que você quer de cara eliminar ou contratar de cara, assim? Olha, como eu vou ter que fazer um show? Olha, eu fui com a cara de todo mundo, hein, aí. Pois é, esse é o problema, né? A gente vai falar aqui daqui a pouco de julgar e tal, sim, mas é que é complicado. Apenas alguns, assim. Olha, como eu penso num show, assim, impactante, Hum. eu acho que essas menininhas mais cara de tímidas, eu não vou contratar, Quem são? tá? É que a gente A assim, Bela. precisa Ah, de mais... eu acho. Eu precisava de mais mulheres, né? Nessa audição tem muitos homens, né? É. Quantos eu vou ter que pegar? 5. 5? Só 5, tá. Mas, por exemplo, Legal. aqui tem a Branca de Neve, só que eu acho ela meio sonsona. Então, a Branca de Neve já é a primeira, que assim, a postura dela já, sabe, não me convence. Não, é muito... Né? O ombrinho fechado, segurando a mãozinha. Na hora que eu precisar de uma explosão, da panela de pressão, não vai, né? Fechado, então sinto muito. Tá, Sinto tá muito eliminado, a Branca tá de Neve ali, tá? E aí, vou fazer que nem os coreógrafos fazem, às vezes, nas audições. A menininha acho que essa menininha aqui também, olha, essa menininha de azul, Aham. a menininha. A mocinha de azul? Mocinha. Ela também tá do mesmo jeitinho, apesar que ela tá com o peito mais aberto. Mas eu acho que ela é muito fria, a Elsa. É. Tratar com as pessoas, eu acho que ela é muito fria. Eu acho que ela... Tem isso também. Se a gente tá falando de Disney, né? Não sei se ela vai estar tão... Vai tá tão afim de falar com as pessoas, assim, né? Se quiser uma coisa assim, né? Vamos pular, não sei o quanto ela pularia. Não sei também, porque ela usa sapato de salto, né? Ó, mas a Moana tá Não. de pé no chão. A Moana, essa com certeza. Com certeza tá essa já tá contratada. no meu elenco, tá? Fechou. Já tá contratada, ela tem uma postura de sucesso. De líder ali, né? De ó. líder, né? Assim, nossa, pé no chão. Perfeito. Né? Tem um corpo que tem a ver com as danças que eu gosto de coreografar, Legal, sabe? Sim, eu gosto Então, também. Eu acho que a Moana ela tá o primeiro nome é dentro. Moana. Essa menina aí tá dentro. Essa mocinha aí, Essa mocinha tá dentro, a morena tá? ali, tá. Isso. E aí, eu queria mais uma menina nesse Mais elenco, uma? sabe? Tem a Bela. Eu vou ficar com a Bela, então, né? Pra gente ter essas duas meninas. Não, a Bela é legal, ela é estudada, ela conhece bastante, ela lê bastante. Ela conhece Exato. bastante, né? Eu acho que a Bela lida bem com resolução de problemas. Bastante, né? Né? Eu acho. Se você ver a história dela, ela conseguiu, poxa, o que ela fez lá com Fera, né? Ela Então. conseguiu lidar com um problema muito, muito... E também ela tem essa coisa que não é, né? Você vê que não é tão ligada só à estética, Não né? é, Assim, a não. estética Tem tradicional, conteúdo, né? vamos Ela dizer tem assim. Ela consegue conteúdo, ver outros lados, né? Sim. Então, vamos ficar com essas duas Ela bailarinas. conhece ver a beleza atrás. Atrás, né? por trás. Perfeito, perfeito. Isso, gosto muito. Eu acho que pra anfitrião, não querendo puxa-saco do meu chefe, Mas né? já puxando um pouquinho. Mas já puxando, né? O Mickey, né? Vou ficar, porque assim, ele já tem essa postura, sejam bem-vindes. Sim. Então, eu acho que ele é a E eu pessoa, acho sabe? eu acho que também, abrindo um parque no Brasil, eu acho que ter o Mickey aqui, eu acho que dá uma credibilidade, dá um Isso. negócio de que, poxa, é sério, É né? sério. Não é Ele qualquer um que tá ele vindo veio, aqui. Veio o top, né? Veio Sim. o dono. Nossa, e o Mickey veio, cara que manda. Ninguém mais pode vir aqui. Exatamente. Com certeza. É Disney mesmo, né? Ninguém vai Disney achar que é de mesmo. mentirinha. Uma carreta furacão. Não, jamais. É de verdade, tá? Jamais. Fica aqui o convite, inclusive, da Carreta Furacão, se quiser aqui participar de um programa com a gente. Nossa, gente, ia ser demais. Ia ser maravilhoso. Carreta Pois é, fica à Furacão. vontade, fica aqui. Vem. Ouvi Tati Sanches coreografando uma coreografia da Nossa, Carreta Furacão? Eu quero. Ouviu o crossover? Ficou aqui o convite. Ficou aqui o convite. Gente, então, ó, Mickey vem abrindo, né? Mickey, Aí a gente tem a Moana, Moana e a gente Bela. tem a Bela. Tem mais Já dois temos ali. 3. Os outros vão ser mandados, não vão participar, tá? Os outros vão ser mandados embora. Falta mais 2. Mais 2, sim. mais faltam 2. Faltam 2. Tá, 2. Tá. De carisma, Ai, ali de pessoal. Ou então alguém que você não... Por exemplo, o Rei Rei, eu não consigo nem entender nunca o que ele fala. Ele não consegue se verbalizar, Não, então eu não acho uma escolha legal. Não. Eu também não acho que é uma escolha legal. Até o Pumba, que ele... Pumba ali... Ele tem ali problemas com flatulência, né? Ele não sei se pra lidar com o público... Mas as ele é pessoas podem- carismático, viu? Ele é carismático, mas Ele é muito carismático. Ele não tem um cheiro muito agradável, né? Então a gente não sei se pra lidar com o público as pessoas podem ficar meio assim, Meio assim, pode ser, né? pode ser. Ai, olha, O Aladinho eu é um gosto trombadinha. Woody. O Aladinho é um trombadinha. Eu não sei se, né? Ele é um trombadinha. Mas ele é um galã? Mas você quer um galã pra lidar com as pessoas na Disney?
Quer dizer, não sei, pode ser que sim, mas eu acho que ele é um ele começou tendo trombadinha. Será que as pessoas perdem ali esses valores que ele precisou roubar pra sobreviver, né? Será que ele ainda não vai roubar o celular das pessoas no parque? Não sei. Não sei. Se eu confiaria a ele, assim, não sei. Tá, então a gente coloca o Woody, que pelo menos é um... Você gosta do Woody? Ele é um xerife, né, gente? Vai cuidar de todo vai... mundo. Fechou, gosto. Vai cuidar Né? de todo mundo, é E verdade. ele é simpático, ele é Carismático. saltitante, feliz. Eu acho ele Justo, eu feliz. acho ele justo. Eu acho ele um cara Tá. honesto também, Faltou né? um, né, agora. Último. Eu vou dar uma sugestão polêmica. Tio Patinhas, pra lidar com o financeiro, ou você acha ele muito, muito mão de vaca? Eu, na verdade, pensei no tio Patinhas pra colocar uma pessoa um pouco mais velha. Entendeu? Porque a gente tá lidando muito com essas questões de etarismo, né, gente? Nas artes. Eu mesma, eu quero poder tá num show, sabe? Ainda certo. quero subir num palco Tá certo. com os meus 50. E ele já é mais velho, É, né? eu Então, acho importante essa representatividade, né? quer dizer, ele é, né, Edu? Mais velho. Ele é eu bem acho que velho. ele não é muito velho, o tio gente. Patinhas é Eu tô velho, o tio errando. Patinhas é velho, sim. Tá, o Pato Donald é muito legal também, mas assim... Mas ele perde a paciência muito rápido. Acho que ele não tem paciência não de falar com as tem pessoas. muita tal. Não As é crianças, isso, gente. o Max, Criança, o não. Simba... Eles ainda não têm muita experiência, Não tem eles têm experiência. muito que aprender. Muito. O né? Peter Pan é outro que nunca cresceu, deixa ele Isso. lá. Também. Tem aquela coisa, né? Eles têm aquela estéticazinha que todo mundo gosta, mas acho que hoje em dia a gente não precisa, sabe? A gente tem que mostrar diversidade, sabe? Nesse elenco. Então Fechamos nosso fechamos. elenco. Quem é? Moana, Bella, Bella, Mickey, Mickey, a Woody Woody e o Tio Patinhas. e Tio Patinhas, fechou? Fechou. Então é isso. Aê! Muito bem, tranquilo, perfeito. Juro, gente. É muita criatividade aqui. Voltando às perguntas, vamos lá, elenco escalado, né? Tati, na primeira temporada do programa, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns outros coreógrafos também. A gente falou com a Gilmalen, com o Alonso Barros, né? A gente falou bastante sobre audição, né? E na entrevista eles disseram que como que o personagem que a pessoa veste até às vezes é mais relevante do que a perfeição técnica, né? Tati, você já foi jurada, né? Do Festival da Dança de Joinville, Encontro Latino-Americano de Dança, Dança Bahia, Festival de Dança de Cascavel, entre outros, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre audições mesmo, né? E eu queria me aprofundar nesse tema, porque quando a gente fala de competição, muitas vezes a gente lida com expectativa, com sonho, com frustração, né? E eu imagino que julgar e avaliar dançarinos seja extremamente difícil. Aliás, não só dançarinos, mas qualquer tipo de banca deve ser bastante... deve demandar bastante, né? Do seu tato, do psicológico, de como lidar com as pessoas. Como que você lida com os dançarinos, com a dançarina de dança pra todos, tendo que escolher o melhor no festival? Entende? Como que é essa conversa com você? São vários aspectos. Na verdade, depende do âmbito. Porque quando eu estou na banca de uma audição, por exemplo, para um trabalho, e eu sei que entram na sala pessoas que são profissionais, eu sei que essas pessoas sabem que faz parte do trabalho delas receber o sim ou o não. Tá. Então, eu sempre vou conduzir da melhor forma, mas eu sei que aquelas pessoas estão preparadas pro sim e pro não, e faz parte do trabalho, faz parte da nossa rotina, e tudo bem. É o jeito mais fácil de trabalhar, é com profissionais. Quando a gente tá falando de pessoas amadoras, aí já fica mais difícil, porque pega em mim justamente esse lado humano. Né? Como foi o High School Musical Seleção. Não eram profissionais, eram pessoas muito jovens em busca de um sonho. É muito diferente quando você sai do âmbito sonho, né? Do campo sonho e vai pro campo, agora é o meu trabalho. Né? Você lida, você tem que ficar cara a cara com uma série de questões e você acaba ajustando o que era sonho. Às vezes a pessoa cai do cavalo, eu falo, né? Porque ela fica achando que tudo é um sonho e não é um sonho. Gente, é um trabalho como outro qualquer, com todas as suas questões. Então, quando você pega essas pessoas que são amadoras, mas estão em busca de um sonho profissional, mas elas ainda não são profissionais, aí Fica demanda um pouco mais delicado. Muito mais delicado, né? Você tem que tomar muito cuidado para ser imparcial nesse sentido, né? Quantas vezes eu sou júri de festival
e aí são grupos que estão se apresentando, que eu conheço a história do grupo, por exemplo. Ai. Né? É pior ou melhor isso? Às vezes seria melhor não conhecer. Pra ter uma imparcialidade, né? Exatamente. Só que como eu já faço isso há muito tempo também, eu já achei o tom, eu já achei aonde é que eu breco qualquer influência da minha cabeça, do meu coração num julgamento, sabe? Ah, legal. Eu consigo hoje. Você consegue desenvolver esse Consigo ser limite. totalmente imparcial. Mas é isso, entra um grupo lá, que eu sei da batalha daquele grupo, de todas as dificuldades, e faz um bom trabalho. Entra um grupo Da que eu história, sei... conhece as pessoas. Exatamente. Que eu sei que todo mundo batalhou pra estar lá, e que nem eram pessoas que dançavam tão bem, mas se mataram ali de ensaiar. E aí eu pego um grupo que eu sei que, na verdade, foi feita uma peneira lá no início, deixou um monte de gente de fora. Peneirou, pegou a nata da nata da nata, e faz um trabalho muito bom. Aí eu tenho que... É entendeu? muito difícil, cara. Exato. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser muito rápida no sentido de pensar, de fazer a seguinte pergunta: onde que eu tô? O que é que eu tô fazendo aqui para que me contrataram? Você não pode pensar muito também, né? Eu não posso pensar muito. Então, quando eu vou para um festival, eu normalmente assim faço um estudo: que festival é esse? Para que me contrataram? O que é que eu tenho que entregar? Então, se o festival quer que a gente julgue simplesmente aquilo que está acontecendo em cima do palco, que normalmente é o que tem que ser, porque nem todos os jurados vão saber a história de todos os grupos, Sim. né? Eu não vou saber a história de todos os grupos. Então, se eu não tenho condições de saber a história de todo mundo que está lá, eu não posso considerar os que eu sei a história. Então, eu tenho que ignorar a história. É muito difícil isso. Muito. E eu tenho que julgar apenas o que foi apresentado naqueles, sei lá, 3 minutos, 4 minutos. Tem que ver aquilo. Pra mim, onde eu coloco a Tati, que pensa no Dança pra Todos e que tem todo um cuidado, a gente sempre tem a oportunidade de fazer comentários. Antigamente era por escrito, e hoje, né, assim, digo nos festivais, né? Sim. Nas audições seria muito legal de dar um feedback absolutamente pra todo mundo. Nossa. Mas nos festivais, alguns ainda fazem por escrito, mas hoje em dia, ainda bem, muitos hoje em dia usam áudio. A gente tem um Perfeito. microfone onde durante toda a coreografia a gente fala. Então, ali eu consigo dar o meu tom, o tom Tati Sanches de falar. Então, assim, olha, o trabalho é muito bom por isso. Então, eu sempre gosto de trazer quais são os pontos Perfeito. positivos. E aí eu falo, olha, as fragilidades estão aqui, aqui, aqui. Minha sugestão é esse caminho. Então, eu não tô ali para ser uma apontadora de coisa ruim Dona dos da outros. verdade. Dona da verdade. Eu sei o que é ruim no seu trabalho. Não, no meu ponto de vista, da Tati Sanches, com a minha experiência, e isso aqui, ó, fragilizou o seu trabalho. Sugiro você olhar por esse outro ângulo. Então, eu sempre vou dar sugestão. Eu nunca vou dizer, faça isso. Porque eu não sou a rainha das coreógrafas. Nem existe. Não sou eu e ninguém é, né? Uhum. Essa arte é constante, que a gente tá sempre Exatamente, não aprendendo, existe. não tem como... Não tem. Falar quem é a pessoa que diz o que é certo e o que é errado. Não existe, né? E eu acho legal você falar isso, porque viver de arte é muito viver com rejeição, né? A gente que tá envolvido em processo de seleção, audição, a gente sabe muito que é você investir o seu tempo, né? De tentar entrar em projetos e receber 90% não. Né, pro 10% ser talvez, para desses 10%, 5 virarem, né? Se tratando de... a gente fala bastante com os profissionais de teatro musical e audiovisual, a gente sabe que a seleção é bastante... bem cansativa e bastante... específica, né, no final das contas. E por isso que a gente tem que lidar bastante com rejeição. Você já, na sua vida, recebeu algum não marcante? Marcante. Ou alguma experiência que quase te fez desistir? Que hoje você não estaria aqui completando 25 anos de Casa da Dança ou 35 anos de carreira? Algum não? Seleção? Eu acho que quase me fez desistir, não, Edu. Eu não participei tanto audicionando, né? Tem alguns que que são os nãos, mas é assim, eu achei que eu fosse ser cotada para aquele trabalho e não fui. E não foi. Então não é que era um processo de seleção, Entendi. mas às vezes pelo perfil do trabalho, eu acho que vão lembrar de mim. Uhum. E aí eu fico assim, ó. Expectativa e... E aí não era, né? Então isso já aconteceu algumas vezes, assim. o que deixa de ser, porque a gente lida com expectativa, né? Totalmente, é a mesma sim, coisa. sim, Só não sim. era um processo seletivo. Sim. Mas, sim, lá no começo, também, quando tinha alguns processos seletivos, alguns eu recebi ou não,
Mas eu acho que eu já tinha entendido que era esse caminho, sabe? Tem que receber o não e saber lidar com ele. Eu tenho que saber lidar com ele, né? Uhum. Então, nem o que me fez desistir. Mas, assim, dentro da própria empresa Disney, já aconteceu. Eu faço a maioria dos trabalhos, mas às vezes acontece ser outras pessoas. Então, muitas das vezes, a expectativa é que eu que vou fazer as coisas. Sim. E uma vez ou outra não sou eu. Rola um ciúme? Não, o que rola é que eu fico triste mesmo, porque eu adoro. Não tem um trabalho Disney que eu fiz pensando, eu vou fazer só pelo dinheiro, sabe aquelas coisas? Sim. Não tem nenhum, Edu. Eu amo fazer. Olha Então, se só. tivesse assim, um atrás do outro, se a Disney falasse assim, nossa, olha, quer só coreografar fixo aí, ó. Opa. Vai ter um depois do outro. E você vai ter que fazer todos. Você larga alguma coisa? Você abriu o parque da Disney no Brasil, assim, ó. Isso. Tati, vem aqui, eu quero que você coreografe todas Sim. tudo. Total. Mas você só pode fazer isso pro resto da sua vida. Não tem problema. Tipo isso. Que legal. Fica aqui o convite de Walt Disney, ou de algum descendente dele que estiver vendo aqui o programa. Se quiser vir aqui no Nas Coxias, o convite tá feito aqui. Tá feito. Certo? É. E o contrário, sem falar de Disney, você já teve alguma experiência marcante na sua vida artística? Que falou assim, cara, eu tô no lugar certo, a vida presta, eu tô fazendo o que eu tinha que fazer. Alguma coisa que esclareceu, assim, que, ó, eu tô onde eu deveria estar. Olha, várias vezes isso acontece comigo. É difícil falar uma. Várias vezes isso acontece comigo. Porque quando eu vejo as pessoas realizando uma coreografia minha e felizes, eu penso isso. Vou chorar, né? Pode chorar. Então é isso, assim, são várias experiências, são diferentes. Foi o que aconteceu na Disney quando vocês foram dançar, né? Não era um trabalho profissional, eram pessoas amadoras, alunos da Casa da Dança, pessoas em geral, e eu fiz aquele show de 23 minutos. E aí, caramba, eu falei, meu Deus, não é um trabalho profissional, eu não fui contratada para fazer, eu organizei, eu produzi isso tudo, né? Não tô ganhando para fazer, era a experiência que a escola estava proporcionando. E como aquilo me realizou, sabe? De ver, então eu tenho muito, acho que essa ligação, assim, com ver pessoas felizes dançando. Olha a vozinha de quem quer chorar. Mas é isso que... Mas eu acho que isso que realmente corrobora tudo que você fala sobre lidar com pessoas, sobre a dança é pra todos. Eu acho que você se emocionando realmente prova que não é balela, não é só conversa pra fazer matrícula, sabe assim? É tipo realmente uma coisa que você acredita. E eu acho que isso transparece quando você fala com as pessoas, quando você lida com os grupos e quando você coreografa. Eu acho que não é coincidência a Casa da Dança ter 25 anos. Né? Não é coincidência as pessoas chegarem pra você e dizerem, nossa, eu não sabia que o processo podia ser tão leve assim. Não é coincidência, né? Então, enfim, fico aqui o meu agradecimento também por você ser do jeito que você é. Incrível isso aí. E aí, eu acho que o que fica de pergunta é, será que a Tati Sanches é tudo isso mesmo? Então a gente quer propor um desafio pra você, Tati Sanches. E esse é o quadro Dança Gatinho, Dança. Dança Gatinho, dança. Dança. Esse é o quadro Dança Gatinho, Dança. Estamos aqui com Tati Sanches, que vai ter que mostrar pra gente se ela é tudo isso mesmo na coreografia e se ela tem déficit de atenção o suficiente para responder perguntas enquanto me ensina uma coreografia e dança me mostrando como faz também. Vamos ver como acontece. Olha só, vou entregar aqui o meu microfone pro Rafael, nosso produtor, e ele vai interromper a nossa dança de vez em quando para fazer umas perguntas polêmicas para a Tati Sanches. Polêmicas ainda, gente. Fechou? É Perguntas. isso. É simples, tranquilo. Vamos lá, como começamos, Tati? Isso não é um quadro, isso é uma sacanagem. Vai, vamos. Bom, Eduardo, hoje vou fazer uma coreografia que a gente vai começar chutando, tá? Chuta, pisa 2 vezes. Ó, vai pra trás. Pode ser? Chutou, pisou. Isso, pisa pra frente em vez de pisar pro lado. Vai, pisa pra tua frente. De novo, tá? 2 vezes. Pode ser? Vamos comigo? 5, 6, 7, foi. Pá, pá, pá. Com o mesmo pé. 2 vezes o mesmo pé, Edu. 5, 6, 7 e tá. Ele tá tentando errar
Filho da mãe. Não, tudo bem, vai. Vai, 6, 7, foi. Tati, com Chuta, licença. pisa, pisa. Chuta, pisa, pisa. Edu, vai treinando mais 2 Tá bom, vezes, por pode. favor. Me diz uma diz. coisa, como seria o mundo sem dança? Ai, o mundo sem dança, meu, muito difícil. Mais 2 vezes, vamos. Direita, viu? Ah. Muito difícil sem dança. Seria muito triste, Rafa. E qual é o tá seu bom? estilo de dança Meu- favorito? Meu estilo de dança, continua, Edu. Isso, tá melhorando. Meu estilo favorito, eu gosto muito de house, de wacking e do jazz dance. E por quê? Isso. Olha, eu acho que são danças muito expressivas, sabe? Cada uma completa em mim um lado meu. Ah, Pronto? entendi. Agora? Agora, ó, ficou. Tá. Ficou. Desculpa. Vamos juntos. 2 vezes, aí você vai parar, hein? 5, 6, 7, foi. Chuta, pisa, pisa. Chuta, parou. Perfeito. Finge que vai, mas não vai, ó. E volta. Tati, 6, com licença. 7, foi. Pode falar. Vai. O que e faz vem. diferença na hora de contratar um professor na Vai CDD? e vem. Vai e vem. Disponibilidade. Vai e entendi, vem. entendi. Ha, ha, ha. Vai e vem. Ha, ha, ha. Segura que a gente vai juntar. 6 desses os 2 chuta. Tati. 5, 6, 7. Pode falar. Chutou. Qual é a sua música favorita da vida? Vira e volta. Todas do John Mayer, Rafa. John Mayer? É, segura 5. Você tem uma favorita mesmo? Segura 5. Não, gosto de todas mesmo. Chutou. Todas, tá bom, entendi. Virou. De novo, vai. Olha que Ah, beleza! legal, Arrasou. legal. Podemos continuar? Podemos, continuar? podemos. Tá bom. Agora a gente vai passar por baixo, ó. Passa por baixo, voltou, passa por baixo, voltou. Tá? Uma vez, vai. 5, 6, Tati, 7, com licença. 8. Vai, pode falar. Qual é a receita Volta. que você Segura. sabe fazer 5, bem na sua 6, vida? 7. Receita? Vem. De comida E mesmo. volta. Ah, de comida. 5, 6, brigadeiro. Brigadeiro? Ótimo fazendo brigadeiro. Ah, entendi. 5, 6, podemos juntar tudo? Podemos. Prepara 5, 6, vai chutar. Chuta, pisa, pisa, chuta, vira e volta 2 vezes. Vira, mais uma, passa por baixo. Tati, Oi, você pode me Rafa. passar uma receita? Segura assim, Uma receita É. caseira pra gripe? pra gripe. 6, 7, chuta. Agora, chuta, pisa, pisa. Eu acho que é bom mel, limão, no leite quente. Vem, 1, Ah, 2, certo, entendi. 3, Tô 4. precisando. Ah, legal, gostei. Tá, 4. passamos por baixo, né, gente? Fechou. Vamos continuar, vamos completar a frase. 5, 6, Fechou. 7, 8. Fechou, Tá, perfeito. eu vou querer que você faça com o seu braço esquerdo, que é pra não dar um soco no Rafa. Então, a gente vai fazer com o nosso braço esquerdo Tá. ali, ó. A gente vai fazer assim, ó, no meio, não vai dar soco no teto. Ai. Atrás, no meio, desceu. Show. Pode curtir, vai. 5, preparem. 6, 5, 6, vai chutar. Vai, chuta, pisa, pisa. Chuta, vira e volta. Passa por baixo. Tchá, tchá, tchá. Braço. Tchu, tchu, tchu. Arrasamos! Yeah! Vem, Rafa, dançar! Vem, Rafael! Aê! Muito obrigado, Tati, por esse jogo. Olha só, a gente tem um presente pra você, que são brownies do Fê. O brownie do brownie. fisioterapeuta das celebridades. Nossa, que delícia, muito obrigada. Imagina, ó. Depois você conta se você aprovou, porque ele é maravilhoso. Yes, Fê, eu vou contar, eu tenho certeza que é maravilhoso. É Obrigada, delicioso. eu adorei. Olha, a gente tá chegando ao final do nosso programa e assim, eu vou fazer aqui os meus agradecimentos pela paciência, pela disponibilidade da Tati, mas antes, nesses últimos momentos, Tati, eu queria que você desse um recado pros artistas que estão acompanhando o programa, os seus admiradores também, alunos, né, todo esse pessoal que tá acompanhando o programa, que acompanha você também. Se você pudesse dar um recado para todas essas pessoas, o que você diria para elas? Para quem é artista e trabalha com isso, eu acho que o melhor recado que eu posso deixar, que foi o que eu aprendi, é que a gente precisa aprender outras coisas que não seja só o nosso artístico, né? Então, se você dança, você tem que melhorar cada vez mais dançando, melhorar a sua técnica, melhorar a sua atuação toda dançando, mas você precisa aprender outras coisas, né? Se você interpreta, se você é do teatro musical, a gente precisa aprender outras coisas, a gente precisa aprender mais sobre comunicação, a gente precisa aprender mais sobre marca pessoal, a gente precisa aprender mais sobre finanças, sobre estratégia, sobre como criar metas e criar estratégias para metas. Então, a coisa que eu mais aprendi às vezes aparece uma oportunidade pra gente e a gente não tá tão preparado. E às vezes não é que não tá artisticamente, ela aparece porque artisticamente você tá preparado. Mas tem outras habilidades que seria legal você ter para você lidar com tais desafios,
né? Como essas, por exemplo, que eu citei e outras tantas. Então, olhar um pouco também para fora da nossa bolha artística. Uhum. E entender que é uma profissão, como qualquer outra, então a gente precisa saber lidar com essa profissão, fazer uma gestão de carreira. E se você está escutando e você não é profissional, é entender que existe espaço para você fazer arte. Sim. Se por acaso algum dia você se frustrou, é porque você não foi no lugar certo. Então, existem escolas, existem lugares, existem grupos, existem 1000 oportunidades, né? Geradas por pessoas que não só acreditam, mas trabalham para oferecer esse tipo de oportunidade da forma correta para pessoas que não vão ser artistas, mas que querem ser felizes fazendo arte. Então, é só achar quem faz com propósito, com esse propósito. É isso, mais uma frase pra colocar na camiseta. Bom, obrigado, Imagina. Tati, e obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Eu agradeço de novo o seu tempo, a sua paciência, né? E vamos, e que essa mensagem ali que você gravou pra todo mundo, a gente consiga multiplicar e que mais pessoas abracem a arte na vida, Isso né? A mesmo. vida do artista não é fácil, né? Pode ser difícil, desafiadora, cheia de obstáculos, mas a gente vence cada um deles. Porque a gente é alegre, perfeito e forte, não é isso? Isso aí. Muito Adorei, obrigado. Edu. Que Que bom. delícia. Ficaria também o dia inteiro, dias. Vamos fazer talvez um programa de 4 horas, 5 horas, 6 horas, fechou? Uma maratona. Uma maratona, Uhum, fechou? Fechou. Então tá bom. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima!